Deus, venha, Pai, continuar usando como o Senhor sempre usou durante a jornada dele espiritual, Senhor. Espírito Santo, flua no coração dele, Pai, para que ele possa, Senhor meu Deus, trazer esta palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã, Deus, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amados. Cada vez que a gente ministra a palavra do Senhor, repousa sobre nós uma grande responsabilidade. Mas pela fé, na misericórdia do Senhor e pela graça de Deus, como diz lá em Efésios, que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então, nesta graça que se extravasa sobre nós, eu confio. Não adianta palavras, é pela sua graça, abundante graça. E por que não dizer sobreabundante graça? Quem tem ouvidos para ouvir e entendimento, que entenda. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Pai, o que mais posso dizer senão dar graças ao Senhor por esta oportunidade? Que a unção do Senhor, pela sua misericórdia, se apodere da minha vida, Pai. E que no fim de tudo o Senhor seja glorificado. Pois essa é a razão de ter sido convidado e por eu estar aqui. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Estou bastante trêmulo, já pela idade, já repousam sobre mim 80 anos, 80, vai para 81, e tudo se vai desgastando, não é? Já tremo um pouco e quando chego aqui parece um tremor de terra, mas que sobre este tremor da terra, que somos nós, venha o tremor do Espírito Santo. Aleluia! Eu creio que Deus vai nos abençoar nesta manhã. De todo o coração é o meu desejo. E vou compartilhar uma palavra com os irmãos e eu ponho-lhe um título: Amor de uma Alma. Atos, capítulo 8, 36. E indo eles a caminho, chegaram-se ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, diga comigo, água. Aleluia. Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Toma atenção. Que impede? Está aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? Qual é o impedimento? E Filipe lhe disse: é lícito, se creres com todo o coração. É lícito, se creres com todo o coração. Aleluia. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É lícito, aleluia, para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que baixam às águas com o desejo deste eunuco, que sejam salvos para a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O tempo é meu inimigo. Oh, louvado seja o Deus dos tempos e do tempo. Bendita seja a glória do Senhor nesta manhã sobre as nossas vidas. Este capítulo narra algo importante que eu vou participar para os irmãos com a graça do Senhor. Fala de um eunuco, um gentio que era temeroso de Deus. Temeroso de Deus, aquele gentio, aquele eunuco, era um homem temeroso do Senhor. Que bom é quando somos temerosos do Senhor em todo o tempo. Aleluia! Que quando estamos na igreja sejamos temerosos do Senhor. Que quando estamos fora da igreja sejamos temerosos do Senhor. Aquele homem que é temeroso de Deus, aquela mulher que é temerosa de Deus, ela tem consciência, aleluia,
aleluia, do terreno que pisa. Moisés era um homem tremendo de Deus, mas ele não tinha consciência que ali onde havia aquela sarça era um lugar santo, e se aproximava, e Deus disse: para aí, Moisés, porque o lugar que tu pisas é um lugar de reverência, o lugar que tu pisas é terra santa, o lugar que tu pisas é um lugar onde somente eu posso arder. Aleluia. O lugar onde tu pisas é um lugar onde somente se pode manifestar a chama do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. E este homem vai ser um exemplo para a nossa mensagem, porque este homem eunuco tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Só pode ir a algum lado para adorar a Deus quem o teme e quem o ama, porque sem temor e amor não se pode adorar a Deus. Antes de qualquer adoração está o amor, e antes do amor está o temor, porque se o amor não der mão ao temor, se o temor e o amor de Deus não andam juntos, então a adoração é falsa. Então tudo o que façamos é falso para Deus. Tudo o que façamos não tem o selo de Deus. Mas quando as coisas têm o selo de Deus, tudo é diferente. Tudo é diferente, pastor, quando nós temos o selo de Deus. Oh, e até nos julgam, mas se tivermos o selo de Deus, quem se atreve a julgar? Chicandiamai Sorra. Este homem tinha ido a Jerusalém para adorar. E diz a palavra do Senhor no versículo 28, que ele regressava agora ao seu país, à Etiópia, sentado no seu carro. O homem amava a Deus, o homem temia a Deus, e o homem amava a palavra de Deus. Ainda que talvez frustrado não seremos, mas o contentamento está depois. A Bíblia fala do contentamento depois do batismo. Ele foi jubiloso. Ele não vinha jubiloso. Ele vinha em dúvidas, sentado no seu carro, talvez frustrado. Acho mesmo que Deus não permitiu que aquele coração fosse tão abençoado como foi as vezes anteriores que ele se tinha deslocado a Jerusalém para adorar a Deus. Então, ele regressava, mas Deus conhece o coração de todos. Amém. Deus conhece. É tão bom o nosso Deus. Esta palavra nasceu no meu coração porque eu vi nesta mensagem, eu fui fruto da orientação do Espírito Santo na minha vida. Então este homem regressava à sua casa lendo o profeta Isaías, e disse-lhe o Espírito a Filipe. Filipe tinha estado envolvido num tremendo avivamento. 3.000 foram convertidos, mais 5.000 foram convertidos. Diz neste mesmo capítulo atrás que a multidão tomava atenção para aquilo que Filipe pregava ali em Samaria. E é bom, Deus quer que multidões se salvem, Deus quer que todos se salvem, aleluia. Mas há uma coisa que está no coração de Deus, que nós podemos ver nesta passagem, é que Deus quer que todos se salvem, mas Deus ama uma alma. A salvação é individual e Deus ama uma alma. Às vezes, sem querer julgar, há congregações de centenas, até de milhares de pessoas, onde as pessoas entram e saem e não se conhecem. Impossível o pastor conhecer tanta gente. Às vezes tem que ter co-pastores, mas mesmo assim não são suficientes para conhecer o estado das ovelhas. Tanta gente. Mas o nosso pastor conhece o estado de cada um. Ele conhece o meu estado. Glória a Deus. Aleluia. Ele conhece. Quando eu ia louco para a Venezuela, deixei a minha esposa, fui pôr em casa da mãe. E quando eu cheguei dentro daquele aeroporto de Maiquetía em Caracas, louco, eu era louco. Não tinha nada de bom. Mas Deus via
E ali dentro daquele aeroporto, eu clamei com tanta sinceridade. Só Deus ajuda-me. Eu fui sincero, sabe por quê? Porque o Senhor respondeu logo. Aleluia! Deus respondeu logo. E eu não vou contar um testemunho porque demora quase uma hora assim a contar. Mas só sei que aí começou Deus a trabalhar na minha vida. Antes de eu ir à igreja, mais de um ano antes de eu ir à igreja por primeira vez, o Senhor já me conhecia. Mesmo antes de eu nascer, eu já sei aquela palavra. E Ele me conhecia. Dentro daquele coração perverso, havia um lugar para Ele. Foi muita coisa que Deus teve que tirar de dentro daquele coração perverso. Mas venceu-me o Senhor. O amor me venceu. O amor de Deus me venceu. Venceu a minha fuga. Me acurralou dentro daquele aeroporto. E eu não pude fugir mais. E o que me chama a atenção é precisamente o versículo 6 deste capítulo diz: e as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia. Filipe estava acostumado a multidões. Uau! Tanta gente rendida aos pés de Jesus. Isso era o que eles tinham visto. Isso era o que eles tinham conhecido. Mas havia um que eles não conheciam. Mas Deus estava fisgado nele. Já quando eu saí da Etiópia para ir ali adorar em Jerusalém, já o coração do Pai ia nele. E por isso, quando estava todo mundo tranquilo, Deus tinha ali os seus servos, os seus profetas, talvez, tinha os seus apóstolos, mas Deus escolheu um diácono poderoso no Senhor. Aleluia. E disse a Filipe, no versículo 6, levanta-te e vai ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E então levantou-se, obedeceu e foi àquele caminho. E encontrou um homem. Tomemos atenção àqueles que, tal como eu, nem sequer conhecia a Deus e eram corrécio. Os corações de Deus não estão somente na igreja. Há pessoas que não conhecem. E têm corações que Deus os tem preparados.